Master Gardener, ou Jardim dos Desejos, novo filme do Paul Schrader, ele é aquele caso curioso, né, de distribuição no Brasil. A gente olha para um filme como O Cara da Piscina, que vai estrear na semana que vem e que vai ter crítica aqui no canal na semana que vem, que é um filme que em menos de um ano depois da sua exibição em Toronto, chega ao Brasil já, um filme muito, muito ruim do Chris Pine, que entra nesse pacote de uma distribuidora para ter acesso a outros filmes, tem que levar esse junto. No caso de Master Gardener, de Jardim dos Desejos do Paul Schrader, o Paul Schrader já lançou o filme novo dele em Cannes. Esse filme aqui passou em Veneza em 2022 e só chega oficialmente no Brasil agora. Então, depois da exibição do novo filme dele em Cannes, O Jardim dos Desejos, o filme anterior, chega no Brasil. E aconteceu a mesma coisa com o filme anterior dele, né? Com o Contador de Cartas. O First Reformed antes, algo parecido, né? Então o Schrader ele tem essa dificuldade, esse atraso de chegar aqui ao Brasil. Às vezes nem chega nos cinemas, né? E quando chega geralmente em festivais, como aconteceu com o Contador de Cartas, que estreou primeiro no Festival do Rio, também com um longo atraso e tudo mais, que é uma pena, porque esse aqui é um filme muito, muito interessante, um filme com toda a assinatura do Schrader, mas que talvez seja mais complexo em algum sentido em relação a outros filmes dele, né? Claro, os filmes dele vão estar falando sobre questões do mundo, sobre questões sociais de alguma forma, mas esse daqui ele intensifica o que se pode debater e o que se pode até tirar de conclusões prévias em relação a ele, né? O Schrader, que é um diretor curioso porque ele se faz muito inicialmente na carreira como roteirista dos filmes do Scorsese, e ele, enquanto roteirista dos filmes do Scorsese, né, Touro Indomável, Taxi Driver, entre outros, ele vai sempre trabalhar com personagens complexos, com anti-heróis, mas que beiram de alguma forma a sociopatia ou a psicopatia e por aí vai, né? Então são personagens que são reprováveis já de cara, assim. E a partir do momento que ele começa a dirigir os seus filmes, ele vai trabalhar também com esses anti-heróis, mas numa lógica muito mais bressoniana, né? Dos filmes do Robert Bresson, que é um diretor que ele se inspira muito. Então ele vai ter esses protagonistas que são personagens questionáveis, mas são muito mais questionáveis no passado deles e estão em busca de uma espécie de redenção. Isso a gente vai ver desde lá de começo da carreira dele, desde American Gigolo, desde Light Sleeper, até os filmes mais recentes dele, né? Esse daí vai estar presente em First Reformed, em Contador de Cartas, e aqui também em Jardim dos Desejos. Só que aqui o personagem do Joel Edgerton, ele torna tudo ainda mais complexo a partir do momento que logo de cara o Schrader escancara que esse personagem é um nazista, ou era um nazista, e aí parte já uma discussão, né? Ele deixa de ser nazista, os atos dele do passado são muito mais reprováveis do que a maioria dos personagens do Schrader. Eu gosto de como ele vai trabalhar justamente essa dinâmica a partir daí, né? Então esse é um personagem cheio de culpa, que ele mesmo verbaliza essa questão dele ter sido outra pessoa que ele não é mais. E aí o debate se torna muito mais complexo, né? Há perdão para esse personagem de alguma forma, né? É um personagem que busca redenção, mas há redenção para esse personagem, e quase sempre os personagens dele vão recorrer de alguma forma nessa redenção a alguma espécie de violência, né? Então se estabelece uma relação muito parecida com um dos outros filmes dele, sobretudo dos dois últimos, né? De ter um personagem mais jovem junto com esse personagem principal, com esse protagonista, que pode ser uma relação ou de aprendiz ou uma relação amorosa em algum sentido, aqui tornando ainda mais complexo a partir do momento que a gente vê essa diferença de idade entre o personagem e o seu par romântico de alguma forma, ao mesmo tempo que o Schrader ele vai estar falando muito a partir dessa dinâmica sobre a própria questão do cinema, né? Ele pega esse lance do jardim, né, da arte do jardim como uma arte que já existe no mundo e tudo mais, e o lance da própria reconstrução desse jardim vai ter muito a ver com o cinema e com o cinema dele, acima de tudo, né? Um cinema que já existe, um cinema que pode ser, que ficou ultrapassado em algum aspecto, se a gente pode dizer isso. Ele vai retomar esse próprio cinema dele, já trazendo questões que são muito mais debatidas atualmente. Esse conflito geracional vai estar presente não só entre a relação desse casal principal, mas a própria personagem da Sigourney Weaver vai aparecer aqui como essa personagem que fica, digamos, ultrapassada, né? Essa personagem que passa a ser rejeitada, que não
é mais querida. Então o Schrader ele vai estar falando muito do cinema acima de tudo nesses conflitos de geração. Ele que é um cara que se faz ali na nova Hollywood, e esses cineastas da nova Hollywood, o cinema deles parece que não é mais aceito, não é mais querido em Hollywood, não tem mais espaço, tem que lutar por esse espaço de alguma forma. E até a condução aqui do filme, né, que tem muito a ver com essa condução bastante bressoniana do Schrader, acho que passa muito por isso, né? É uma condução muito cuidadosa, uma condução até bastante lenta, cuidadosa até no sentido de o que revelar e como revelar, né? A gente não sabe de muitas das questões do passado desse personagem, a gente entende que ele era um neonazista, a gente entende o que ele fez e por que ele tá nessa espécie de programa de proteção, uma testemunha que tem que mudar de nome e assumir uma nova persona, né? Não ele se transforma só em outra pessoa, como ele adquire um outro nome, ele adquire uma outra paixão que ele consegue por meio do jardim, né? O jardim como essa semente tanto do ódio quanto do amor, né? Que ele vai falar bastante. Só que mais do que isso, a gente não entende muitas das questões que levaram ele a se transformar nessa nova pessoa. Por que ele deixou de ser aquela pessoa e se transformou em uma pessoa nova? Muitas dessas questões não são explicadas, né? Elas crescem como esse jardim, né? Elas vão se desenvolvendo como a vida, por meio de acontecimentos, e muitos desses acontecimentos não são revelados pra gente, né? Como até o romance que surge aqui, não há uma explicação, mas ele vai acontecendo. Então, eu gosto bastante de Jardim dos Desejos, não acho que é um filme fácil, talvez, de se vender. Hoje em dia, o cinema do Schrader como um todo, acho que não é fácil de se vender hoje em dia, porque é um cinema muito diferente do cinema que está sendo feito atualmente, né? Então, acho que até essa é um pouco das discussões e as discussões morais que são construídas aqui nesse filme eu acho muito interessante. É um filme muito corajoso para os dias de hoje, em algum sentido, né? Que parte já de uma premissa que vai ser reprovada por muita gente já logo de cara. Você pega um personagem que é a pessoa mais detestável do mundo. A redenção para esse personagem, a partir disso, já está imposta todas essas questões. Então, gosto bastante de Jardim dos Desejos, gosto bastante dos últimos filmes, do cinema do Schrader como um todo, né? Que infelizmente ele foi tratado muito pela indústria como apenas um roteirista dos filmes do Scorsese, mas que os filmes que ele dirigia não eram tão bons assim. Que eu discordo completamente, né? Acho o Schrader um grande diretor. Não gosto tanto dele como pessoa, os comentários que ele faz em redes sociais, as provocações, as besteiras que ele fala, mas como cineasta eu gosto muito do cinema dele e eu gosto muito de como ele vai trabalhar nessa lógica muito maneirista, né? Essa lógica de olhar para o cinema do Robert Bresson, mas criar algo novo. Um cinema que se volta muito para um cinema de crime em algum sentido, mas também não é o cinema de crime que a gente está acostumado a consumir. É um cinema de crime com uma relação até temporal muito diferente, uma relação do mostrar os acontecimentos muito diferente, uma ordem muito diferente, uma velocidade muito diferente. Então, Jardim dos Desejos, eu acho que é mais um passo nessa lógica desse personagem, dessa estrutura narrativa do Schrader, mas que não soa pra mim em nenhum momento apenas como uma cópia dos últimos filmes dele, como os filmes da carreira dele. Eu acho que ele consegue construir algo novo em cada um desses personagens. Gostei bastante de Jardim dos Desejos, filme que infelizmente vai chegar em pouquíssimas cidades, então se você conseguir receber esse filme no seu cinema da sua cidade, acho que vale a pena dar uma conferida, mas acho que vai ser muito difícil esse filme chegar em muitas cidades. Esse daí é um daquele caso de filme que já vazou há 10 mil anos, né? Então muita gente, eu sei que tá assistindo esse vídeo, já deve ter assistido há um bom tempo. Eu só fui assistir agora com o lançamento dele nos cinemas brasileiros. Então por hoje é isso e corta.